Bom dia, estou fazendo mais um vídeo porque eu estou atrasado 2 dias com isto, então esse é para complementar. Começamos então a campanha do terceiro mandato. Foi um festival de mentiras, acusações, coisas levianas, foi tudo usado. Só que já não tinha mais aquele apoio das igrejas. Neste ponto, as igrejas finalmente acordam. São poucas as igrejas que apoiam, e a maioria está contra. Mas o que fazer se o nosso país está inteiro entregue nas mãos do diabo? E você pode dizer, você está louco, o Brasil não está entregue na mão de Satanás. Estava assim. Tanto estava que todo tipo de problema, de ofensas, de brigas, principalmente no âmbito religioso, acontece no terceiro mandato. E as igrejas começam a ficar preocupadas. As pessoas ficam preocupadas. Nós, por sua vez, estávamos orando. E novamente outra profecia surge, onde Deus diz que a luta pioraria, que ficaria mais difícil a situação para nós, que nós deveríamos guardar dinheiro e nos prepararmos para momentos de grande dificuldade, onde muita gente passaria até necessidade. O terceiro mandato chegou, Dilma ganhou, novamente continuamos com o PT, e parecia que estava tudo bem. Ele começa, ele vai, mas lá no meio desse mandato, começa então a surgir outros partidos aliados, PSOL, e outros partidos, PCdoB, e por aí vai. Eles se uniram bastante, se aparelharam bem. Então começou um movimento sobre sexo, assuntos nas escolas, não, fala sobre religião, não fala sobre religião, põe símbolo, tira símbolo, cristãos e por aí vai. E assim, eu não vou entrar no âmbito da economia, isso, como eu disse, a profecia falava e se cumpriu. Eu quero entrar no porquê. Gente, você não é obrigado a acreditar em Deus. Você não é obrigado a acreditar em nada. Mas eu te convido a fazer um teste. Se Deus não existe, prove. Porque eu posso provar a existência dele. E é muito simples. Peque contra Deus. Mas peque de verdade, peque consciente. E espere para ver os resultados. E depois diga para mim que é uma simples coincidência. Todos estavam preocupados. As igrejas estavam preocupadas. Vários pastores que eu conversava estavam preocupados com qual seria o próximo passo do partido. Se levantar contra a igreja já tinha sido feito. Havia sido assinado uma carta prometendo que não iria ser mexido nas coisas cristãs, que iria ser respeitado as normativas cristãs. E de fato, foi respeitado pela pessoa que assinou, no caso, Dilma. Mas foi completamente desrespeitado pelos seus aliados, que eles não tinham obrigação de cumprir isso. Então foi uma jogada bem interessante. Eu assinei, eu cumpro. Meus aliados são meus aliados. Lucas 12:22 diz assim: E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. É impressionante que o ser humano vive em função do dinheiro.
Então era óbvio que os problemas desta luta viriam no dinheiro. Nós sabíamos que era questão de tempo. O dinheiro iria faltar. Os empregos até então, tão defendidos, iria começar a faltar. Porque se Deus retira sua mão de sobre um lugar, a prosperidade acaba. A Bíblia diz que o sol nasce para todos, tanto justos quanto injustos. Então não se iluda. Deus, ele sabe dividir as coisas. E ele administra muito bem. E era um fato. Todos nós dentro da igreja sabíamos que a prosperidade iria acabar. A pergunta era: quando, para valer, as coisas ficariam difíceis? E foi então no meio do mandato da Dilma que começou os problemas realmente a ficar forte. Corrupções e tudo mais começou a destruir o país. Porque a preocupação de todos é exatamente com isso: comer, beber, dormir, vestir, gozar a vida. Então, um ser humano comum gosta de fazer tudo aqui, pela força do seu braço. Mas quem verdadeiramente serve a Deus, o faz por fé. Almejar mais do que deve ter não é uma coisa muito inteligente. Mas eu não estou aqui para dizer sobre você ser rico ou você ser pobre, porque também não é da minha conta. Cada um acumule sobre a sua cabeça o peso que achar melhor. Mas fato é que os cristãos de fé confiaram no Senhor e esperam em Deus a resposta. E as pessoas que não estão desesperadas. O texto continua, eu vou pular algumas partes, eu vou ler porque está aqui, mas vou pular, tá? Qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Havia muitos evangélicos temerosos e fazendo um monte de bobagem, porque não confiam em Deus. Então começaram a agir de novo com a força do seu braço, a manipular coisas, a mentir, para poder vencer. Fomos atingidos? Eu, por exemplo, como empresário, fui. Nossa! Os 3 últimos anos foram os piores. A nossa empresa mergulhou em contas e contas e contas e contas intermináveis. E eu tive que acalmar o meu pessoal e mostrar para eles que eu estava confiante no Senhor e que as coisas iriam terminar bem. Não passamos a necessidade, porque de fato, com o milagre, sempre aparecia um serviço novo para nós trabalharmos. Sempre. Então passamos esses últimos anos trabalhando direitinho. Mas que as contas cresceram e as dívidas aumentaram absurdamente e a gente teve que negociar muitas dívidas, eu cheguei a ficar com o meu nome protestado. Porque os clientes não conseguiam me pagar. Aí você pode até dizer, porque onde está o teu Deus? Meu Deus está justamente aí. Não passei fome, não passei necessidade e mantive ainda a vida funcionando. Mas com muita luta. E a luta veio sobre todos. Se para mim estava difícil, eu imagino para quem não crê em Deus ou para quem vive um relacionamento com Deus de qualquer jeito. Então, as coisas ficaram assim. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Esse é o versículo 30. Eu gosto muito desse texto, é um dos que eu decorei, acho demais. As nações, ou seja, quem não tem Deus, quem não crê em Deus, vive nos seus desejos e faz de tudo para conseguir. E acredita que é trabalhando muito que se consegue. De fato, é trabalhando muito que se vence, mas não trabalhando sem Deus. Trabalhar sem Deus é simplesmente se cansar.
e depois viver frustrações. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se o Brasil se voltar para Deus, se as igrejas trouxer Deus ao povo, tudo que é prosperidade, tudo que é paz, tudo que é bom, virá automaticamente sobre todos. Você terá uma cidade próspera, uma vida melhor, tudo será diferente, eu garanto isso. Mas você só precisa ter fé. E parece fácil, mas muita gente não sabe o que é fé. E nem quer viver por fé. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouros nos céus que nunca cabem, aonde não chega o ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Tem várias questões teológicas que dá para ser explicado nesse texto, mas não é esse o caso. Eu estou falando sobre as profecias que nós tínhamos e as nossas expectativas sobre elas e o Brasil. Confiávamos que Deus viria nos socorrer e que o Brasil não iria falir e nem iria chegar ao seu fim. Antes disso, o socorro viria de Deus. O versículo 35 diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, ou seja, fique preparado. Ficar preparado é sempre bom. E sede-vos semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, e para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. E em verdade vos digo que cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Bom, o que acontece? Do terceiro mandato para frente, nós passamos a orar muito na igreja e pedir a Deus pelo nosso país, pelas nossas capitais e pelas nossas cidades. Nós oramos pela nossa cidade, oramos pela nossa capital e oramos pelo nosso país. Eu acredito que vários pastores deveriam, embora isso não aconteça nas muitas igrejas que eu visitei nesse período todo. Não oram pelo país, é uma vez ou outra. Não oram pelos nossos governantes. Acredite se quiser, a gente orava pela Dilma, orávamos pelo Lula, mesmo sabendo que eles trariam ruínas e muita desgraça sobre o Brasil. Mas nós orávamos, porque não é da nossa intenção desejar o mal, mas era da nossa intenção que eles não fizessem o mal. Então nós os entregávamos a Deus, para que Deus segurasse tudo que estava planejado ser colocado no Brasil, e funcionou. A profecia dizia que depois de um tempo, e um pouco de tempo, nós seríamos justificados. Bom, chegou o segundo mandato e você já sabe, houve impeachment. Agora estamos vivendo esse período de um pouco de tempo. Já é um outro governo, do vice, e as coisas se acalmaram bastante. E então chega agora o momento do fim das profecias. E essa profecia, ela é recente. Ela fala para nós nos acalmarmos, pois Deus estava colocando as mãos sobre o Brasil, sobre as lutas, e que nós vamos ter um tempo de paz e de prosperidade de novo. E iremos
se recuperar das coisas ruins. Não sei se vai ser aquele sucesso ou se isso vai só amenizar. Ainda há muito o que ser visto. Mas fato é que não demorou muito, mas em curto tempo, embora o candidato em questão já vinha dizendo que está trabalhando há um tempinho, já há uns 2 anos parece, 2 anos atrás, 2014 foi que ele falou. Então faz sentido nesse tempo, mais um pouco de tempo, nessa contagem profética, o Bolsonaro surge. E ele surge trazendo Deus. Para mim foi interessante quando eu vi isso, e passei a apoiá-lo desde antes dele anunciar que ele iria ser presidente. Porque já sabíamos que havia algo naquele homem. E eu quero acreditar que ele será uma diferença para este país. Mas quero pedir aos pastores, por favor, você que não acredita muito em Deus, você que acha que tudo tem que ser feito por você, põe um pouco a mão na consciência. E lembre-se, você tem um rebanho. E o seu rebanho confia em você. Não os dirija errado. Porque Deus não se esquece. E Ele volta para cobrar. No próximo vídeo, então, eu termino falando sobre o que esperamos do Bolsonaro, em cima da profecia que nos foi dito agora recentemente. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Até mais.